completa. Muito boa noite, prezado telespectador. Hoje é quinta-feira e nós estamos ao vivo nesse dia 16 de março de 2023, na 65ª edição do Ponto a Ponto Números Redondos. E na noite de hoje eu tenho o orgulho e o prazer de receber Cassiano Milhavaca, mestre em História pela Universidade de Caxias do Sul, pós-graduado em Tecnologia da Educação pelo Centro de Computação e Tecnologia e Informação da UX, pós-graduado em Administração Escolar, Supervisão, Orientação e Coordenação Pedagógica em Educação à Distância, graduado em Pedagogia e História pela Universidade de Caxias do Sul e em Ciências Sociais pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Parabéns para nós, né, Cassiano? Igualmente. Professor efetivo do quadro público do município de Nova Prata. Inácio José de Araújo Mafuz, engenheiro agrônomo formado na Universidade Federal de Pelotas em 1975. E João Guilherme Mazeto, bacharel em Direito pela Universidade de Caxias do Sul, empresário e vereador no município de Veranópolis. Muito boa noite, meus prezados colegas de bancada, nesse calorento março. Boa noite. Boa noite, Tiago. Dizem que as águas de março fecham no verão, mas tá um pouco atrasado, né? Não, dia 20 já passou. Já passou? Não, 21. Ah, tá chegando, então o Chegando. outono chegará. No primeiro bloco, vamos falar sobre o Congresso Nacional. No nosso segundo assunto, nós vamos falar sobre rebeliões do crime organizado no Rio Grande do Norte. E lá no final, nós damos um pulinho nos Estados Unidos, onde um agito financeiro por conta da falência de um banco vem comprometendo a credibilidade do mercado financeiro internacional. E no primeiro bloco, nós falamos sobre o momento que estamos passando com protocolos e pedidos de CPIs que estão movimentando o Congresso Nacional. O noticiário vinculado ao Congresso tem sua pauta tomada nesse momento por pedidos de CPI, comissões parlamentares de inquérito, como a destinada a averiguar, do ponto de vista parlamentar, os atos de 8 de janeiro e a CPI do Movimento do Sem Terra, que já conta com o número mínimo de assinaturas para instauração. Como a nossa bancada vê essa situação e quais as implicações práticas da instauração dessas possíveis comissões parlamentares de inquérito? Inácio José de Araújo Mafuz, que já viu muita CPI acontecer em Brasília, o que tu acha disso? Boa noite, Tiago. Boa noite, parceiros de bancada. Boa noite, telespectadores da nossa Conecta TV. Uma vez mais é um prazer, uma honra dirigir a vocês, a Nova Prata e a região. Tiago e colegas, telespectadores, eu vou me permitir retroceder um pouquinho no tempo, 5 meses atrás, mais ou menos, quando houve as eleições do Brasil. Segundo a ótica oficial, eleições limpíssimas, transparentes, o candidato vencedor com uma larga vantagem, sem problema nenhum, assumiu, só que o pessoal, tem gente aí que se insubordinou com o resultado da eleição e resolveram acampar na frente dos quartéis. Mas, depois de 3 meses quase ali acampados, de final de outubro a início de janeiro, o nosso grande xerife da nação, Dr. Alexandre de Moraes, Supremo Xerife, identificou, qualificou todo mundo que estava acampado, de terroristas, desordeiros, vagabundos, desocupados, enfim. Qualificou, identificou, tipificou os crimes e mandou prender. Tudo bem. Só que esse pessoal, uma semana depois, resolveu, como é uma horda de desordeiros, invadir os prédios públicos em Brasília. Criaram todo esse problema que eu não vou me repetir agora. Agora o Supremo xerife está pouco a pouco soltando, já condenou todo mundo, está soltando o pessoal com tornozeleira, com brinco, com não sei mais o que. Então a CPI, para que CPI? Se foi tudo transparente, não tem por que temer CPI. A dos sem terra, dito sem terra, é um movimento social super organizado no Brasil, ordeiro também,
Para que CPI? ONGs da Amazônia, outra CPI que está sendo entabulada, para que CPI? Agora vamos deixar a ironia de lado, vamos falar claramente. Dizer, tem que acontecer essas 3 CPIs, no mínimo, ou N CPIs mais, para esclarecer os desmandos, as barbaridades que estão acontecendo no Brasil. Completamente a revelia da Carta Magna, dita Carta Magna, o STF, que eu já disse diversas vezes aqui no ponto a ponto, ele foi transformado há bastante tempo, no mínimo 4 anos atrás, 5 anos atrás, num verdadeiro sindicato do crime. Então ali pode tudo. O cara que foi solto, ladrão que foi solto lá no ano atrasado e ungido como presidente, escolhido para assumir a presidência do Brasil, o que ele fez? Primeiro, ele não formou, para começar, ele não formou um ministério, ele apenas reuniu a quadrilha, colocou de novo nos postos, criou mais postos, mais ministérios, quase dobrou. E o exemplo mais recente, mais latente, foi a semana o digníssimo ministro, excelentíssimo ministro da Justiça, sobe um morro de uma favela no Rio para se reunir com traficantes. Então, é o descalabro. Eu só espero que os nossos congressistas honrem os votos que receberam, porque a maioria recebeu voto não do lado bandido, e instaurem, esclareçam tudo que tem que esclarecer. E quanto ao pessoal da canhota, se não fizeram nada errado, deem força para a CPI, sem problema nenhum. Instaurem mais, até para esclarecer. A minha opinião é essa. Tomara, oxalá, os nossos congressistas não se acadelem, não se dobrem às ofertas que estão recebendo, e elas sejam, não como aquela tal de CPI que houve no ano passado, do bicho chinês, da Covid, não se transforme em circo. Né? Porque CPIs, normalmente, os legislativos, tanto desde do municipal, do estadual, do federal, mais ainda federal, que os holofotes são maiores, mais potentes, os congressistas, os deputados, os vereadores, enfim, eles pegam uma caixinha de papelão para transformar, tentam subir uma caixinha de papelão e transformar em palanque. Então isso é triste, mas oxalá saiam essas CPIs, saiam do papel, esclareçam as coisas, punam o que tem que punir e o Brasil tente voltar à normalidade, que eu acho difícil. Estamos no legislativo, né, vereador Mazeto? Como é que a gente enxerga esse fenômeno em Brasília e qual é que é o comentário que ocorre? Essas possíveis CPIs, elas têm alguma implicação prática ou é aquela fumaça que a gente tem geralmente acontecendo dentro da casa? Boa noite, Thiago. Boa noite aos colegas de bancada, Cassiano e Inácio, e a todos os telespectadores da Conecta TV. Sempre uma satisfação estar aqui para tratar sobre assuntos tão importantes. A questão da CPI, ela reflete, principalmente no âmbito do Poder Legislativo, a questão de esclarecimento, aclaramento dos fatos, né? Nós podemos ver que a questão dos ditos atos antidemocráticos do dia 8 de janeiro, é necessário sim uma criação de uma CPI para a investigação dos financiadores, dos apoiadores e quem sabe dos infiltrados nessa questão. Nós sabemos que existe uma pressão muito forte do governo para que essa CPI não saia do papel, mas eu acho que é extremamente necessário. Quanto aos efeitos e impactos dessa comissão, elas não podem ser utilizadas como holofotes ou como palanques para os parlamentares, mas sim, de fato, para que ocorra uma investigação correta, coerente e respeite as linhas da Constituição. Nós sabemos que é extremamente necessário esse esclarecimento por parte do Congresso Nacional e esse desejo exacerbado aí do governo federal em financiar, em tentar comprar, vamos dizer,
com as negociatas de emendas parlamentares, que a gente percebe aí que aos deputados eleitos novatos está se oferecendo aí um valor X para que não assinem ou retirem suas assinaturas das CPIs, mas eu acho que é extremamente necessário que ocorra essa investigação, tanto para um lado quanto para o outro, para que se puna os envolvidos, se ache os financiadores e, com certeza, se existe alguma infiltração por parte da atual situação dentro desses atos extremamente negativos para a reputação do nosso país, que sejam punidos todos. A questão da CPI ela é muito interessante, desde que os trabalhos na CPI sejam efetivamente feitos investigações, sejam colhidos depoimentos e ouvidos principalmente os envolvidos. A CPI não pode se tornar algo para trancar a pauta do Congresso, porque nós já vimos e acompanhamos por diversos anos aí CPIs que atrasam debates importantes do país, reformas necessárias. Hoje se debate a questão da reforma tributária, que é uma preocupação muito grande dos municípios com relação a essa reforma, esse esboço de reforma proposto pelo atual ministro da Fazenda, que vai causar impacto negativo nos nossos municípios, principalmente municípios menores. Então tem que ter muito cuidado com essa questão. E com certeza acho que o Brasil precisa melhorar e saia desse tipo. A questão do MST causa muita estranheza que em apenas 3 meses um movimento que estava totalmente desorganizado, aparentava estar, conseguiu força e voz para causar tantas invasões aí. Nós estamos falando de um princípio que deve ser respeitado na nossa Constituição, da propriedade privada. Nós sabemos que o MST tem uma política de invasão de propriedades improdutivas, mas nesses casos aí que a gente acompanhou nos últimos dias aí não foi muito nesse sentido. Aconteceram invasões em propriedades produtivas que geralmente que estão dando o retorno necessário ao país e que isso não pode acontecer. O Brasil passou com 12, 16 anos com a esquerda no poder e nada foi feito por uma reforma agrária eficaz e que dê direito ao movimento sem terra. Então, esse tipo de atitude no início do governo também causa estranheza e precisa ser investigado. Acho que é totalmente necessário e com certeza os nossos congressistas vão ter pulso firme para administrar essa situação da melhor maneira possível. Falaram em mensalão 3.0, né? A ocorrência aqui. Já recebeu essa nominata aí, né? Utilizando as emendas que até então na eleição eram criticadas, emendas de relatoria, com outro nome, mas que vão servir para essas negociatas aí para dar dinheiro rápido aos parlamentares. Tomara que os nossos congressistas respeitem o voto e a posição dos seus eleitores e tenham coloquem a mão na consciência para saber qual o melhor caminho a assumir. Perfeito. Cassiano Milhavaca, como é que a gente enxerga esse fenômeno tão legislativo e a cara do Brasil? Bom, boa noite, Thiago. Boa noite, colegas. Eu sempre, quando me deparo com essas situações, eu tento avaliar a partir de um outro prisma, né? Eu tento sair do posicionamento político e tentar entender primeiro o porquê, né, que o governo está tentando evitar essas CPIs, né? Nós estamos em 3º mês, né, do governo Lula e até agora o Congresso não teve nenhuma votação, nenhuma pauta muito grande assim. Então, né, tem várias reformas, né, tem a tributária, tem entre outras, mas nenhuma delas ainda entrou na pauta do legislativo. Então, quem convive com o legislativo sabe que é nessas eleições, nessas discussões, essas pautas, na formação dessas comissões, é que a gente começa a avaliar o verdadeiro peso da oposição e da situação dentro das casas legislativas. E isso até agora não aconteceu. Então, acho que e a gente sabe que a última eleição que aconteceu, ela movimentou bastante as bancadas legislativas, né? Por exemplo, eu estava dando uma olhada, né, dos 513 deputados federais, o PL é que tem a maior bancada, que é o partido que apoiou o ex-presidente até então, né, e por causa da projeção dele, que acabou aumentando essa bancada no Congresso, né. O Senado também, né, a bancada do PL, então também é grande. Ou seja, a bancada conservadora, né, ela está bem grande, tanto nas duas casas, e isso nós vimos visivelmente explícito nas eleições, né. A esquerda, com os seus partidos mais consistentes de apoio, né, eles não somam 1/3 na Câmara. E no Senado acho que até menor ainda, talvez, a participação.
E aí nós temos o poder de barganha do centro, né? Dos partidos que podem tendencionar para um lado, tendencionar por outro, que a gente já viu em outros noticiários, em outros momentos aí, o quanto isso acontece. E nós sabemos que tanto a CPI, né, como os impeachments, que são os dois grandes shows legislativos, vamos dizer assim, eles estão muito ligados àquilo que vocês temem, que é o quê? Bancada, palanque eleitoreiro. Vamos ser bem francos, né? Atrasam projetos que são importantes para o país e acaba virando espaço para projeção, para holofotes federais, né? Como o senhor acabou de colocar também antes. Então, esses holofotes federais, quando são federais, eles são bem importantes para essa exibição. E eu acho que às vezes acaba ficando coisas que são muito mais interessantes de se debater de lado. E é lógico que o governo não vai querer botar a mão no fogo agora, sabendo que não sabe a proporção disso, né? Mas o que me assusta muito, o que me preocupa muito, é ver que essas CPIs, elas, tanto, agora já que a gente estava falando dos shows legislativos, aí, tanto a CPI como o impeachment, como a gente viu, né, nos processos que a democracia já teve, eles deveriam dar uma seguridade estatal, né, uma seguridade para as instituições de governo, e não é o que acontece, né? Ele acaba sendo uma ferramenta de exibição e acaba sendo uma ferramenta que tumultua e desestabiliza cada vez mais o regime democrático, né? Que é o que a gente viu, né? Visualizou e volta e meia visualiza, né? Vira um espaço não muito bem utilizado em defesa eu estou falando aqui em defesa da União, do Estado, enfim, enquanto constituído dentro e vira um lugar de barganha, de oferta, de cabide, que é o que a gente está vendo, né? Tu vai ver uma oposição tentando ganhar a projeção e tentando, por meio desses processos, como a CPI, por exemplo, ganhar espaço, ganhar força e ganhar apoio, e a gente vê a situação, por outro lado, fazendo barganhas. E a gente sabe que no final dessa história ninguém ganha e todos nós perdemos, né? É mais ou menos isso que eu visualizo nessa situação aí. Muito bem, professor Cassiano, e nós aguardaremos aí os próximos passos desses fatos que ocorrem no Congresso Nacional e vamos ver até quando a barganha e a projeção... Pois não. Independente, me desculpa, desculpa interromper o Thiago, mas só, por exemplo, com todo respeito, Cassiano, por mais necessidade que a nação tenha de tocar as pautas, o Congresso tenha de tocar as pautas para o desenvolvimento, entre aspas, do Brasil, o que nós não podemos botar botar o lixo embaixo do tapete. Então, se tem coisas supostamente erradas, o primeiro que deveria fazer força para esclarecer é quem assumiu o governo agora, até para tocar com tranquilidade os 4 anos dele, sem ficar nada para trás, sem dúvida para trás. Tem aquele preguinho enferrujado lá que foi mal explicado. Então tem que esclarecer, na minha opinião, um pouquinho mais velho de vocês, tem que esclarecer. Vai atrasar a pauta do Congresso? Vai atrasar a vida inteira, por outras razões. Então, o poder de barganha, o que é que nós falamos aqui? É comprar 2, 3, 4, até achar o quórum necessário para aprovar tudo que é coisa. Desculpa, só me estender mais um pouquinho. Em 2003, quando o Lula assumiu o primeiro mandato, ele veio como o 13 da esperança. Em 6 meses, tudo que estava represado no Congresso foi aprovado. Foi ali o início do mensalão. Em setembro já estava tudo aprovado, o que ele queria. Então virou, na minha opinião, o tal de 13 da esperança virou um baita de um 7-1. Mas tudo bem, então nós temos que esclarecer as coisas. Independente de vai atrasar, vai adiantar, não interessa. Vamos esclarecer para depois, sim, bola no centro, 0-0, vamos embora, sem dúvida. E um adendo, João, sobre reforma tributária. Hoje eu vi um vídeo do prefeito de Porto Alegre, Sebastião Melo, que explica com uma dinâmica do cafezinho que dá para entender que a reforma tributária, da forma como está sendo proposta agora, ela vai
centralizar ainda mais recursos na União e vai descapacitar ainda mais os municípios, principalmente, e os estados E também. nós sabemos que a quantidade de recursos que vai para a União volta uma migalha para os municípios, Sim. né, através do Fundo de Participação dos Municípios. E justamente eles vão pegar o imposto que mais os municípios arrecadam, com o imposto sobre o serviço, né? Então, isso está causando um alvoroço entre os prefeitos, entre as câmaras de vereadores aí, e até o poder legislativo do Estado, porque vai trazer impactos negativos se passar no Congresso uma pauta nesse sentido. Então, tem que ser muito bem avaliado pelos nossos congressistas também, quando der entrada na casa, que a gente percebeu aí que ontem teve a eleição das comissões dentro da Câmara dos Deputados, e felizmente ou infelizmente ficou dividida em duas alas, né? A Comissão de Constituição e Justiça ficou com a situação e algumas comissões importantes ficaram com o partido, com o PL, que seria o partido do ex-presidente Jair Bolsonaro. Então, nós já estamos percebendo uma divisão dentro do Congresso. Com certeza, esse poder de barganha aí do atual governo vai entrar em ação aí para buscar a maioria dos votos, né? Infelizmente, esse é o método, é assim que funciona. A gente sempre critica e se impõe contrário ao método utilizado da repartição dos recursos federais, e com certeza a União busca concentrar ainda cada vez mais, o que gera um pouco de preocupação a todos. Muito bem, nós vamos para um breve intervalo comercial, agradecendo Unimed Vale das Antas, Tá na Roda Pneus, Sicredi, Gobi Lupo Scala e Viver Móveis. No próximo bloco, as rebeliões do crime organizado no Rio Grande do Norte, um fenômeno que já ocorreu em outros momentos em outros estados da federação, e a gente faz os nossos comentários acerca desse fato. Nós voltamos em 3 minutos. Pneus Delinte é tranquilidade em rodar, pois a qualidade traz toda a segurança que você precisa. Delinte protege, tem como benefícios 6 meses ou 10 mil quilômetros de garantia para cortes, furos e bolhas. Pneus Delinte protege, você encontra na Tá na Roda Pneus em Nova Prata, o auto center mais completo da região. Nossa vida é feita de conexões. Para aqueles que estão longe, mas fazem questão de estar perto. Para quem não está junto, mas sempre esteve ao lado. Para aquela primeira e tão aguardada conexão. Somos mais de 300 pessoas trabalhando para levar o melhor serviço, atendimento e conectar diariamente milhões de clientes. Adilnet Telecom. Nossa melhor conexão é com você. O que é ter saúde para você? Ter energia para aproveitar a vida do seu jeito? Se equilibrando entre alguns imprevistos e grandes alegrias? A gente acredita que essa seja uma boa receita. Afinal, manter a felicidade é um hábito saudável. E sobre cuidar de saúde, a gente entende. Somos a Unimed. Estamos de volta e nesse segundo bloco vamos falar sobre esse fato. A situação ela não é uma novidade. Rebeliões armadas promovidas pelo crime organizado cometem atentados graves contra a ordem pública, propagando um clima de terror na sociedade. Nesse momento, nessa última semana, o foco é o estado do Rio Grande do Norte, em uma nova intifada do crime, mas casos semelhantes já ocorreram no Rio de Janeiro, em São Paulo, no Espírito Santo, em Santa Catarina, entre outros estados da federação. Na opinião da bancada, qual a motivação por trás desses atos e como o poder público deve reagir a estas situações? Cassiano Milhavaca, uma opinião sociológica sobre isso? Isso aí é um reflexo dos fatores é a expansão do PCC, né? Que virou uma multinacional do crime, né? E eu estava até dando uma olhada no Atlas da Violência ali, que também é produzido pela UFRJ, em parceria com outras instituições e associações, enfim. Eu não sabia que o Rio Grande do Norte é o segundo estado mais violento do Brasil, por exemplo, né? Tem uma segunda maior taxa de homicídios. Não tinha esse dado em mãos. E é lógico que o PCC estendeu um bracinho para lá pelo simples fato de que é o ponto mais extremo norte do país
e é o que está mais próximo da Europa e do continente africano, né? Se tu traçar uma linha reta de Natal ao continente africano e outra com relação a Porto Alegre, é mais perto do continente africano que Porto Alegre. Então tem sim suas lógicas ali dessa expansão e a gente sabe que o crime organizado ele não é pautado em uma instituição democrática ou uma instituição De meritocracia ou pautada em pertencimentos, né? Ele é pautado na violência. Né? A violência e a única coisa que faz com que alguém pertence ao crime organizado é a vantagem financeira, né? Então isso tá claro do porquê dessa violência lá e o que está acontecendo agora né, agora, enfim, há várias versões, né? Estão dizendo que é reivindicação dos presos, né? A colocação de que é a rigidez nos presídios. Estudos externos estão dizendo que é um dos sistemas prisionais mais precarizados, né? Então tem várias colocações ali que permeiam o que realmente pode ter acontecido. O fato que é interessante, que me chama muita atenção, é como o crime organizado ele é muito pragmático, muito sistemático e consegue ter uma reação exatamente, assim, como um relógio inglês, né? Ele consegue estourar uma bolha de violência no país ou num estado, como no caso do Rio Grande do Norte, com uma facilidade incrível, e isso assusta, porque afronta, né? É o tal do chamado estado paralelo, né? E daí eu fui tentar buscar entender como é que age um crime organizado, né? E eu fui observar que tem uma pesquisa em 2002 feita por um braço da ONU que acompanha, né, o avanço do crime organizado no mundo. Foram feitos uma pesquisa em 16 países e o objetivo principal era mapear como é que era a estrutura administrativa mesmo, estrutura de funcionamento das grandes organizações criminosas. E pasmem, todas elas têm uma estrutura administrativa muito igual, muito parecida. E todas elas, com exceção de nenhuma praticamente, são mantidas pelo dinheiro, né, pelo sistema financeiro. Ora por meio de lavagem de dinheiro, ora não. Né? Então, se a pergunta é o que fazer, né, eu acho que é uma ação que está acontecendo muito, que eu acho que a Polícia Federal, né, a gente ouve bastante nos noticiários, e que eu acho que surto efeito é tu cortar essa torneira do dinheiro, né? Tu cortar esse financiamento desse tráfico. Porque uma das coisas bem interessantes que esse estudo apontou, tá, é que o tráfico ele tem sim uma organização administrativa vertical, tá, do maior para o menor, em que muitas vezes o menor não conhece o maior, ou o responsável da escada acima, né? Dificilmente conhece. E isso nos mostra também, todo esse aparato nos mostra que não é só uma coisa de favela ou das classes pobres. Tá aí, por exemplo, o que estourou ali, acho que semana passada, não sei se vocês viram, do submarino fantasma na Bolívia, com 2,5 toneladas de cocaína. Colômbia, desculpa. 2,5 toneladas de cocaína num valor de R$500 milhão, que os dois caras morreram lá, né? Então a gente sabe que tem um envolvimento muito grande, muito denso de dinheiro, né? Só pelo fato dos laboratórios para produzir essas drogas mais sintéticas, né? Então também acho que tem que se desfazer um pouco essa visão de que é uma realidade que ela é gestada na favela ou entre as classes mais populares. A gente está percebendo cada vez mais que não. E o crime ele é cada vez mais internacionalizado, um reflexo do nosso capitalismo contemporâneo, né? Na verdade, o crime organizado ele trabalha exatamente como um sistema capitalista globalizado, interconectado, com a diferença de que o dinheiro ele não é lícito, ele vai se tornar ilícito, né? Ele vai caminhar por outros vieses aí, né? Só que assim, como eu estava comentando antes, né? Eu acho que a polícia até faz esse processo de secagem, assim, das fontes financeiras. Mas talvez o que falta muito ainda, que além, né, é essa integração maior da polícia e de vários setores públicos, que eu acho que nisso a gente fica muito a dever, né? Não há um cruzamento muito consistente de informações, isso a gente percebe nas notícias, nos contatos dos dias a dia aí, né? Que não há um cruzamento muito firme, tanto das iniciativas do serviço público, como das iniciativas privadas também, muitas vezes, que poderiam colaborar com isso.
né? Então, acho que se tivesse uma unificação maior de sistemas, isso facilitaria mais para você chegar nessa fonte, que é o financiamento. Aí você vai dizer, mas isso é um problema de que é tapar sol com a peneira, que é diminuir. Tá tudo bem, se a gente começar a entrar em discussão aqui mais aprofundada, vamos começar a falar então que falta educação, falta estrutura básica, falta assistência social efetiva, falta poder público mais efetivo no dia a dia, falta uma resposta, né, das forças de segurança e por aí vai. Então eu tô deixando eu tô que nem aquele meme da internet, sabe, que tem o negócio de água vazando e o cara vai lá com a mão e tapa. Eu tô pensando nisso, né? Em como tapar uma coisa quando tu vê que tem uma estrutura inteira comprometida e que tu não tem uma visibilidade de reação até da própria sociedade e dos próprios poderes instituídos em rever essa estrutura, né? Muito bem. João Guilherme Mazeto, qual a tua opinião sobre esses fatos? Justamente no mesmo sentido aí que o colega Cassiano reporta, a questão da iniciativa de desaparelhamento do crime organizado aí com a retirada dos recursos financeiros, porque é disso que o crime organizado vive. A gente percebe que agora é no Rio Grande do Norte, mas já esteve muito forte no Rio de Janeiro, em São Paulo, em Santa Catarina, e é essa organização do crime, através do primeiro comando da capital, que se espalhou pelo Brasil de uma forma significativa, vem causando temor à população do Rio Grande do Norte. E justamente como o colega Cassiano reportou, se nós fôssemos a fundo dentro do problema, nós veríamos que existe aquela parcela da ineficácia das políticas públicas, da falta de um braço forte do governo para a questão de saúde, educação, principalmente dos jovens, mas também nós temos que perceber que agora a situação já está consolidada. O tráfico de drogas é o motor que gera esse crime organizado, e não está restrito só à classe de baixa renda, à favela. Não podemos marginalizar isso. Nós percebemos que o aparelhamento do crime organizado, principalmente nas capitais, é gigante na forma de aquisição de imóveis, de veículos e de todas as formas lícitas de tentar lavar o dinheiro para poder esquentar esse dinheiro para poder reinvestir no crime novamente. Então nós temos que perceber que a Polícia Federal, a inteligência do Brasil tem que começar a cortar esse mal pela raiz, tentando o quê? Descobrir o cruzamento de informações. O que falha no Brasil, por exemplo, é um sistema integrado de registro de imóveis, com a própria Receita Federal para ver se a pessoa tem condições mesmo de adquirir um bem, que com certeza o criminoso aí ele coloca em nome de terceiros, da avó, de um parente muito distante, de um amigo desconhecido. E de alguém que concorde com todas as condições, com né? certeza. Então, nós sabemos que o grande mal do Brasil em si, com a questão do crime organizado, vem desse empoderamento que essas facções criaram nos últimos anos, principalmente. É uma coisa que se arrasta há décadas no país, mas que nos últimos anos vem ganhando uma força muito grande, justamente por essa globalização que existe na questão do crime, né? Então nós temos que ver que o problema é mais fundo do que se imagina. Vamos ver aí que agora, com a Força Nacional encaminhando aí uma quantidade significativa de homens para lá, vai amenizar o problema, mas não vai resolver. A questão do sistema carcerário do Rio Grande do Norte é justamente preocupante, porque se as pessoas de dentro do presídio começam uma revolta que toma uma proporção significativa dessa maneira, algo está errado. Alguém está falhando na prestação do serviço. E nós temos que pensar a segurança pública não de forma local, de forma bairrista, mas temos que pensar a segurança pública num todo, né? Iniciou na capital lá do Rio Grande do Norte e está se espalhando pelo estado todo esse temor e pelo país, dada a repercussão das notícias. Então, vai dar uma amenizada, mas também tem que se começar a pensar em políticas públicas e principalmente numa integração de sistemas entre órgãos estaduais, federais e até mesmo municipais, para que se busque essa questão do aparelhamento das organizações criminosas e tente-se diminuir o poderio dessas instituições, que pode dizer que são instituições paralelas ao Estado, mas que às vezes funcionam muito melhor que o próprio Estado em algumas questões muito significativas, né? Então, tanto é que esse estudo deixa bem, ele é bem extenso, mas ele deixa bem claro isso, né, que está colocando aí, que há sim uma estrutura
globalizada, há uma comunicação global dessas. E olha só que interessante, um dado, acho que não sei se é 2009 ou 2020, da Polícia Federal, ela mais ou menos tem uma listagem de em torno de 83 organizações criminosas no Brasil. Isso não é só PCC, a gente está falando de PCC. Porque é o mais comumente mais comum, utilizado, né? Mas, além do PCC, são mais 83 organizações criminosas que estão disseminadas. E todas elas têm o mesmo fluxo, que é controle de tráfico e produção de drogas. E todas elas têm a mesma fonte mantenedora, que é dinheiro. Então a gente percebe também que o tráfico é o motor principal, mas que acarreta toda a prática de outros crimes ao redor dessa questão. O roubo, o furto, o latrocínio, o próprio homicídio, circunda essa questão muito relacionada com o próprio tráfico de drogas. Então, deve-se buscar uma alternativa. Ser demagogo em dizer que existe uma alternativa não é fácil, porque nós sabemos aí há quanto tempo se luta. Mas tem que se pensar e se discutir, principalmente a questão do aparelhamento financeiro dessas entidades aí que precisa ser cortado, né? Inácio Mafuz, como é que a gente interpreta uma situação como essa? Banditismo, organização do bandido. E no Brasil, especialmente hoje, porque o traficante hoje, o narcotraficante, o brasileiro, ele está, como os dois, o Macedo e o Cassiano falaram, estão ramificados. E com governos, teoricamente, legitimamente, eleitos, protegendo, dando respaldo para isso aí. Colômbia, por exemplo, Venezuela, Bolívia, Nicarágua, mais em cima. São coisas que estão já numa esfera maior de poder. Exatamente. Os países da América do Sul, especialmente Praticamente Bolívia, todos. Colômbia, são países Exatamente. que têm a questão da narcotraficância introjetada na própria matriz econômica do país. Sim. Aqui no Brasil também, a mesma coisa. Tá, quanto ao papel das polícias, nós acompanhamos nos últimos anos, a nossa Polícia Civil, Rio Grande do Sul, a Brigada Militar, Polícia Federal, as próprias Forças Armadas, trabalhando intensivamente, Polícia Rodoviária Federal, a Polícia Federal também, buscando justamente cortar o fluxo da onde? Dinheiro, apreensão de droga, todas as estradas, fronteiras, enfim, enxugando o gelo. Por quê? Prende o vagabundo, entrega para a justiça, o cara sai antes do que o policial que estava lá prestando depoimento que entregou o cara. E quando o cara chegou a ser condenado, acontece o quê? Vai para o sindicato do crime lá em cima do Supremo, os caras soltam. Estilo André do Rap. Exatamente. O cara, agora eu ia chegar nesse rapaz da música. O cara foi solto e no outro dia estava abraçado com quem? Na favela do Alemão, no Rio. Antes da eleição. Subiu um cara lá fazer campanha. É do time. O cara está lá abraçado do seu Lula. E foi solto 2 dias antes. No Rio de Janeiro, mais grave a coisa. Faz 2 anos que as polícias foram proibidas por uma ordem de um sinistro do Supremo Tribunal Federal de subirem no morro. O tal de Fachin. Deu ordem expresso, não sobe no morro. E fazem 4 legislaturas que o Rio de Janeiro não consegue ter um governador. Exatamente. Agora soltaram o Cabral, é um anjinho. Está posando de anjinho aí, agora está virando youtuber, o diabo aí é anjinho. Vamos fazer um reality show com ele. Exatamente. Amanhã vai ter uma série, Cabral, vai começar lá no Pedro Álvares Cabral e vai chegar nesse do Rio. Então é complicada a coisa. Mas não adianta dizer, a culpa é o presídio está superlotado. O vagabundo ele sabe dizer, que a cadeia é a porta do inferno. Se ele arrisca, faz uma bosta e ir para lá, assuma. Então hoje nós, ditos cidadãos de bem, estamos nos encarcerando para dar liberdade para a bandidagem. Só que isso aí, depois da eleição, o pessoal se reorganizou, próprio sem terra, as torneiras de dinheiro foram abertas, porque eles não invadiram, não estão com essa programação de invasão de 1 dia ou 2. Isso aí já vem desde do ano passado. O Rio Grande do Norte, a mesma coisa.
Então, existe a proteção, não vou dizer institucionalizada, mas meio tênue. Só que a coisa está escancarada quase para nós hoje, né? O governo está protegendo. Prova maior. Anteontem o ministro da Justiça foi se reunir com traficantes no morro. De que é isso? Foi dar uma palestra? Primeira vez, acho, na história deste país, que o ministro sobe numa favela, nada contra a favela, para dar uma palestra. Para quem? Qual foi a plateia seleta que foram negociar? Quer dizer, o primeiro ato desse obeso, do comunista obeso, na primeira semana ele repatriou o Marcolo, comandante do PCC, para Brasília. O cara estava isolado lá no norte, a pedido fica mais perto de mim, é o assessor especial do cara. Então, como diria o francês, vive la merde. Muito bem, nós vamos para um breve intervalo comercial. Eu agradeço aí a Maria Luísa Delgado Assad Mafuz, que manda o seu boa noite. Em 3 minutos a gente volta para falar sobre o novo fantasma no sistema financeiro internacional, que pode levar aí uma queda em efeito dominó de vários bancos ao redor do mundo. Voltamos já já. Nossa vida é feita de conexões. Para aqueles que estão longe, mas fazem questão de estar perto. Para quem não está junto, mas sempre esteve ao lado. Para aquela primeira e tão aguardada conexão. Somos mais de 300 pessoas trabalhando para levar o melhor serviço, atendimento e conectar diariamente milhões de clientes. Adilnet Telecom. Nossa melhor conexão é com você. O que é ter saúde para você? Ter energia para aproveitar a vida do seu jeito? Se equilibrando entre alguns imprevistos e grandes alegrias? A gente acredita que essa seja uma boa receita. Afinal, manter a felicidade é um hábito saudável. E sobre cuidar de saúde, a gente entende. Somos a Unimed. Pneus Delinte é tranquilidade em rodar, pois a qualidade traz toda a segurança que você precisa. Delinte protege, tem como benefícios 6 meses ou 10 mil quilômetros de garantia para cortes, furos e bolhas. Pneus Delinte protege, você encontra na Tana Roda Pneus em Nova Prata, o auto center mais completo da região. Já, né? Muito bem, nesse último bloco nós vamos falar sobre um assunto que tomou conta agora das páginas da economia. Antes disso, por falar em economia, agradecemos aí Unimed Vale das Antas, Tá na Roda Pneus, Sicredi, Gobi Lupo Scala e Viver Móveis. A falência do banco Silicon Valley nos Estados Unidos debelou uma nova crise no sistema financeiro internacional. Não há como não ver mais do mesmo e enxergar esse banco chamado Silicon Valley como a versão 2023 do Lehman Brothers de 2008. O mundo pode esperar e se preparar para uma nova crise financeira de credibilidade nos mercados em escala global? Como a bancada enxerga possíveis reflexos desse cenário estrangeiro aqui no Brasil? João Guilherme Mazeto. Nós percebemos, dá uma certa preocupação essa falência aí do Banco do Vale do Silício, né, Silicon Valley, justamente pelos impactos negativos que isso pode causar. Apesar do governo dos Estados Unidos, através do presidente, garantir todos os depósitos, além dos seguros contratados pelos clientes do banco, isso causa uma preocupação porque pode acarretar demissão em massa. Nós temos aí um banco que trata com mais ou menos 10 mil startups, empresas ligadas ao ramo da tecnologia e que geralmente não estão financeiramente estáveis, né? Então nós percebemos aí que haverá um impacto muito negativo. Tanto é que em 2, 3 dias nós percebemos aí aquele banco da Suíça, o Banco Credit Suisse,
também já decretando a falência e dadas as dificuldades financeiras. Esse já vinha há algum tempo remando contra a maré. Mas contra é a maré. uma das instituições seculares da história da Seculares, economia. isso aí, Ela da é de Suíça. 1879? Isso aí é um Ele banco começou, era um banco estatal, eu Estatal, acho. isso aí. Estatal, começou banco estatal. Tanto é que o Banco Central da Suíça ontem já divulgou que também vai garantir toda a parte de depósitos e dinheiro aplicado dentro desse banco suíço. Mas também já começa a causar impactos em todos os mercados, né? Principalmente ontem percebemos uma queda acentuada das ações da Europa, né? As empresas da Europa preocupadas. Nos Estados Unidos, depois da declaração do presidente Biden, houve uma estabilização nos ânimos, não houve uma queda livre das ações, mas causa preocupações porque envolve muitas famílias, a questão de empregos, né? Nós temos aí, parece que, se não me engano, não me falha a memória, 250 mil empregos envolvidos nessas startups que estão ligadas, tinham dinheiro depositado, fundos, investimentos, junto a esse banco, que também era um banco clássico dos Estados Unidos, há décadas no mercado, e sofreu essa falência aí que trouxe impacto negativo. Nós também no Brasil temos que nos preocupar porque existem muitos investidores que investem nos Estados Unidos, na Europa, e também trará alguns reflexos negativos. Nós não podemos pensar lá como em 2008 como uma marolinha, né? Nós temos que começar já a ter uma visão um pouco mais conservadora até nessa questão dessa crise financeira que provavelmente vai se arrastar aí por alguns meses. Nós passamos por um momento muito difícil da pandemia aí, que muitos mercados e muitas empresas sofreram, e agora, quando as coisas estavam começando a retomar um pouco a normalidade aí na questão econômica, uma notícia dessas causa um pouco de espanto, justamente pela questão da insegurança de investimentos, né? Então nós temos que estar bem atentos no Brasil quanto a isso também. E no meio dessas duas coisas tem uma guerra acontecendo no leste da Europa também. E que pode trazer impactos para todo mundo, com aquela questão aí do drone dos Estados Unidos que foi derrubado, aí já está começando a se perceber um caminho aí de Guerra Fria surgindo no ar novamente, talvez, entre Rússia e Estados Unidos, querendo um discutir com o outro. Tomara que os ânimos se acalmem e que isso não aconteça, porque senão os impactos daí sim serão extremamente negativos, dada a globalização e a interligação que existe entre todos os países do mundo. Muito bem. Inácio Mafuz, como é que enxerga essa quebra desses bancos e como é que a gente se prepara para uma situação dessas? Em primeiro lugar, eu não sou do ramo, mas o sistema financeiro como um todo, mundialmente, ele não é transparente. Até por questões de quem investe, quem aplica, enfim. Talvez quem estava no segundo bloco Exatamente. do nosso programa investe nesse pessoal. Exatamente, que tá no terceiro, aí eu ia chegar nisso aí, mas tudo bem. Mas aquela velha história, na briga entre o mar e o rochedo, quem é que leva a pior? É o marisco. Então estão preocupados com os 250 mil, 300 mil, 1 milhão de empregos, mas o banqueiro vai sair bem. Para ele tanto faz, ele errou esse do Vale do Silício, pelo que eu vi por cima, eles erraram o investimento deles, investiram em papéis a longo prazo, quando o mercado estava pedindo a curto prazo, houve uma insolvência aí. E aquela história antiga, lá, tu vai colher ovo no galinheiro, tu põe todos os ovos no mesmo cestinho, tropeça, cai, tu te machuca e os ovos vão ao chão. Então, houve algumas coisas. As empresas nossas aqui brasileiras quebraram agora, americanas e outras estão indo no mesmo viés. É isso aí, o grande, o investidor, ele está bem. Ele está pouco se lixando. Há anos atrás houve quebra aqui de 2, 3 bancos, Banco Santos, Banco Pan-Americano, claro que era o governo popular, abraçou, a Caixa assumiu, o Banco do Brasil assumiu a bronca, os banqueiros estão aí dando risada até hoje. Então, é difícil, então não adianta, qual é a solução? Não sei. Esperar acontecer, se precaver, não podemos subestimar. Só que se a coisa chegar nessa proporção aqui dentro, o Brasil que já está perdendo
muito, na parte econômica nesse ano, a inflação vai disparar, enfim, o PIB que estava um pouquinho se recuperando, vai afundar. Porque o investidor, em qualquer setor, eu tive agora na minha terra, em Tapes, lá é arroz. O pessoal está segurando. Já esse ano, por exemplo, provavelmente haverá redução de investimento na lavoura. Por quê? Insegurança jurídica. Então, vamos esperar, vamos rezar, né? O que vai acontecer? Não sei. Perfeito. Cassiano, milha vaca para nós encerrar essa terceira rodada e nos despedir até a semana que vem. Eu nem sabia que existia esse banco, pra dizer bem a verdade, né? Tive que ir atrás para conhecer um pouco mais da história dele. Mas é o 16º maior banco dos Estados Unidos. Tem 209 bilhões de ativos, né? Tem 17 unidades e ele é da meia idade, tem 40 anos. Assim como tudo no Vale do Silício, tem história recente, né? E como ele é do Vale do Silício, a grande principal foco dele era as startups e as empresas de tecnologia. Então, eu acho que talvez, num primeiro momento, ele não vá afetar tanto o Brasil. Mas também não dá para dizer que não, né? Mas eu acho que essas startups que estavam diretamente ligadas a ele vão sim ter um impacto. Por isso essa ação do Biden garantir, né, que esse dinheiro seja mantido, porque senão vai ser uma loucura, né? Porque ele atendia 10 mil, estava olhando 10 mil startups ali do Vale do Silício. Então são 10 mil empresas de médio e pequeno porte, da tecnologia principalmente, que vão ser... Anoiteceram e amanheceram sem dinheiro. Exatamente. Então essa ação do Biden é uma segurança para eles. E o que me chamou a atenção é a loucura dos caras, né? Porque ali nos Estados Unidos, em 2021, né, os Estados Unidos não permitia, até então se permitia que, eu não entendo muito financeiro, mas interpretando a coisa ali, todo banco tinha que ter uma reserva, né? Uma reserva de garantidora. Uma reserva garantidora. Um lastro. Exatamente, um lastro, né? Com a pandemia, o Banco Central americano não disse que não havia mais essa necessidade. E esse banco, não tendo mais os empréstimos, né, ali, que os investimentos por causa da pandemia que estacionou, começou a comprar ativos e tudo que era forma e jogou 100% disso, né, que é uma loucura, é uma loucura tu jogar 100% do que tu tem no teu caixa em título, e aí é aquilo que tu comentou. Começaram a perder, porque daí o que aconteceu depois ali do pós-pandemia nos Estados Unidos, né, os juros do Banco Central, que não é Banco Central, mas enfim, o Banco Central americano subiu. Aí começou esses papéis, para variar, começam a perder consistência, valor, longo prazo. Despencou. Aí eles se desesperaram, começaram a vender tudo que tinha no banco. Aí quem tinha, e 90%, aí tem um outro fato bem interessante, né? 90% das pessoas que tinham dinheiro nesse banco tinham mais que 250 mil, que é o teto da seguridade, né? Que nem tem no Brasil. Tem um teto de seguridade que até ali, se tu tem o dinheiro que aconteceu uma crise num banco, tu recebe esse valor do seguro. Então começou uma loucura para buscar esse dinheiro. E aí, lógico, não deu outra, né? Quebrou o banco. Acabou de quebrar ele de vez mesmo, né? Todo mundo correndo pro caixa eletrônico. E aí, lógico que... E aí nós temos o quê? A mãozinha invisível do Adam Smith, mais uma vez tendo que se abraçar na cintura do Estado para poder... Porque não é só um colapso econômico, né? É um colapso social, que a gente falou. Já vinha vindo de 2021 250 mil desempregos. Agora tu imagina 10 mil startups correndo risco também de não honrar as dívidas nos próximos 30 dias. Ou é gente sem ganhar dinheiro, sem ganhar o seu salário, e gente indo embora. É um efeito cascata. No fim da conta é isso. Imagina o sujeito com a folha de pagamento para fazer, acorda de manhã, vai lá, o banco está inoperante. E é uma corrente, né? Daí vai faltar para o mercado, vai faltar para a farmácia, vai faltar para toda a situação, né? Então... Agora me chamou a atenção uma coisa, que eu estava vendo na sequência que parece que por causa dessa situação, porque agora também o governo americano vai bancar para não evitar um colapso, né? O juro vai baixar. Né? Aí então tem um dos principais notícias que estão dizendo que isso pode ser favorável, porque o que vai acontecer com o Copom aqui? Também vai ser a taxa Selic, né? Porque a gente segue a lógica financeira dos Estados Unidos, porque o dólar é a nossa moeda. Ele vai baixar junto. Então, de certa forma, vai ser algo bom.
E tu sabe que a redução do juro no Brasil é extremamente importante para fortalecer um pouco os investimentos, né? A gente vê uma retraída dos investimentos no nível empresariado aí pela questão do juro excessivo, né? Então, tomara que venha a facilitar essa questão. Tomara que isso seja um motivo que favoreça a gente. Agora, realmente, tem empresas aí, eu fiquei sabendo, dei uma pesquisada, parece que tem tipo o Twitter, o iFood, tem essa de ônibus, a Buzzer, acho que é, né? Que tem enfim, né, investimentos nesse banco e que tem suas filiais no Brasil. Filiais, enfim, né? Não sei mais se chama filial hoje em dia. Os braços, né? Então, essas vão correr os seus riscos, mas seu Biden está garantindo, né? A informação que tem é que ele vai conseguir dar conta de 90% no mínimo dos recursos, dos valores que estão lá dentro. Então, o que pode acontecer? Essas empresas enxugarem, perderem 10%, 20% do capital, do patrimônio, já é um respiro. E se não vai ter teto de seguridade, se quem está lá com mais de 250 mil tem a chance de conseguir de volta, tudo bem. Mas que é bem interessante, né? Quando tu vê esses bancos quebrando e às vezes é por uma irresponsabilidade da própria gestão financeira, né? Tu vê loucuras assim que eu que não entendo nada de finanças, mal cuido do meu dinheiro, não faria isso. Alguém que estudou disse, vamos vender o lastro e investir nesse título. Vamos botar tudo. Exatamente. E até que ponto também essas crises acabam sendo fabricadas, né? Tem sempre essa teoria por trás de que quando tudo está numa calmaria no mercado financeiro, a gente tem que ter uma notícia para abalar e chacoalhar as estruturas para daí dar as motivações. Alguém está ganhando. Alguém ganha. Como diria o Furtado, né? Estudou a economia brasileira, a economia é um eterno ciclo, né? Ela vive de ciclo, sempre foi assim em toda a história do Brasil. E parece que é assim que ela funciona, né? E funciona também a nossa lâmpada para a chamada final. Estamos no nosso horário. Eu quero agradecer o João Guilherme Mazeto, Cassiano Milhavaca, Inácio Mafuz, Duda Prigo aqui na nossa produção, Jefferson Frois na técnica e agradecer você que nos acompanhou. Fique agora na sequência com Rafaela Troian e já que falávamos de sistema financeiro, o podcast O Financeiro. Ponto a ponto, retorna na próxima semana. Um ótimo final de semana para todos vocês.